Fala galera da medicina, hoje estamos aqui no projeto Monitor Med, resolvendo uma questão do vestibular Souza Marques do ano de 2010 de Física. Essa questão, ela trabalha cinemática, mais precisamente, movimento uniformemente variado. Vamos dar uma olhadinha nela? Olha só. Uma partícula inicia um movimento a partir da origem de um eixo orientado, obedecendo ao que mostra o gráfico da velocidade em função do tempo a seguir. No instante em que a partícula inverte o sentido de seu movimento, ela se encontra a seguinte distância da origem. Então, olha só, pessoal, nós temos aqui uma questão que fala sobre gráficos de move. Gráfico V por T, velocidade em função do tempo. Primeiramente, nós vamos fazer um breve comentário sobre esse assunto. Olha só, o que vocês precisam saber para resolver esse tipo de questão? Primeiro, a gente tem que lembrar o seguinte, ó, uma partícula, ela inverte o sentido de seu movimento no instante em que sua velocidade é nula. Correto? Por quê? Se você tem uma partícula se movimentando em uma trajetória, para ela inverter o sentido do movimento, ela tem que parar, correto? Para ela voltar. Então, nesse instante em que a velocidade dela é nula, ela está invertendo o sentido do seu movimento. Além disso, nós temos que saber o seguinte: para determinar o deslocamento de uma partícula em um gráfico V por T, basta calcular a área da figura geométrica formada entre o gráfico e os eixos coordenados no instante determinado. Então vamos à nossa solução, pessoal. Olha só, primeiro a gente vai fazer o seguinte: vamos pegar aquele gráfico, né, que nos foi fornecido no enunciado e vamos colocá-lo aqui, ó. Peguei o gráfico e coloquei o gráfico aqui. Tudo bem? Beleza. Então olha só, olhando para o gráfico, é muito fácil, pessoal, a gente conseguir identificar qual é o instante em que a partícula inverte o seu sentido do movimento. Por quê? A gente já viu lá no nosso comentário que esse instante é quando a velocidade é nula. Então, olha só, de acordo com o nosso gráfico, dá uma olhada aqui, ó. Olha só essa setinha que eu estou botando aqui. Tá vendo? Olha só. Nesse instante aqui, ó, no instante 6 segundos, ó, que eu vou enfatizar aqui para vocês, ó, tá vendo? No instante 6 segundos, é um instante em que o gráfico da velocidade ele corta o eixo do tempo. Ou seja, nesse instante, a velocidade é nula. Perfeito? Beleza. Então, a gente já sabe qual é o instante em que ele está invertendo o sentido do movimento. Lá no enunciado, ele está pedindo para a gente qual foi o deslocamento que essa partícula executou desde a origem, tá, até o instante em que ela inverte o sentido do movimento. Tá? Sempre quando a gente falar a palavra origem, pessoal, tá, em física, a gente está falando da posição inicial, que é a posição zero. Né? A gente adota o zero como a origem dos espaços. Tá? Então ela está partindo do zero até essa posição que nós queremos descobrir, em que ela inverte o sentido do movimento. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar esse triângulo aqui, ó, tá vendo esse triângulo aqui, ó, que eu estou marcando para vocês aqui, ó, mostrando para vocês aqui, ó, que vem do 0 até o 6, tá? Ó. Esse triângulo aqui, ele está representando o deslocamento que essa partícula efetuou de 0 a 6 segundos. Tá? Então, olha só, para a gente calcular esse ΔS, essa variação de espaço, o que a gente tem que fazer? A gente tem que calcular a área desse triângulo aqui, ó. Tá vendo? Então, dá uma olhadinha aqui no que eu vou fazer. Olha só, tá vendo esse triângulo aqui, ó? Aqui, ó. Esse triângulo eu extraí do gráfico, extraí o triângulo do gráfico e trouxe para cá. Então, eu preciso calcular a área desse triângulo, cuja base é 6 e a altura é 8. Então, vamos lá. Então, o ΔS é igual à área,
que é V por T. O ΔS vai ser a base vezes a altura sobre 2, que é a área do triângulo. O ΔS vai ser 6, que é essa base aqui, ó, vezes 8, que é a altura do triângulo, sobre 2. Vai dar 48 sobre 2, 24 metros. Então, pessoal, o deslocamento que essa partícula efetuou de 0 a 6 segundos equivale a 24 metros, de acordo com a área desse gráfico aí que nós encontramos, tá? Então, a nossa resposta correta, de acordo com o enunciado, é a letra D. Beleza? Tranquilo? Alguma dúvida aí, pessoal? Olha só, se você não entendeu a resolução, volta o vídeo, tá? E assista ao vídeo novamente, porque é bem tranquila, é bem simples e esse tipo de exercício costuma aparecer com frequência nos vestibulares das universidades particulares de medicina. Tudo bem, pessoal? Olha só, eu gostaria de convidá-los para conhecer o curso Monitor, que fica aqui no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Agende uma aula experimental gratuita conosco para nos conhecer. Muito obrigado, pessoal. Grande abraço.